Então vamos lá, né, pessoal? Então, bom dia a todos. Vamos dar continuidade às nossas sessões científicas da unidade multiprofissional. E hoje vamos ter o prazer aqui de ter nossa colega, né, fisioterapeuta, Isabela Conde. Isabela, seja bem-vinda. Isabela é fisioterapeuta intensivista, ela é ativista no combate à violência doméstica, é presidente da ONG Ampara Mulher, membro da Comissão de Direitos das Mulheres na ALBA, né, Associação Legislativa da Bahia, não é isso? Suplente da diretoria do Sinfito Bahia e ouvidora adjunta do CREFIT 7. E ela vai falar hoje um pouco aqui sobre assédio moral e sexual, racismo e violência de gênero, o papel da ouvidoria da mulher fisioterapeuta e terapeuta ocupacional do CREFIT 7. Então, Isabela, fica à vontade, tá bom? Quem tiver alguma consideração depois pode ficar à vontade também para discutir esse tema relevante. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Já foi apresentada, sou Isabela Conde, estou à frente, gente, da Ouvidoria da Mulher do CREFIT 7. É muito importante para a gente esse momento de divulgação desse trabalho, porque é uma luta incessante de nós mulheres no combate à violência. E para mim, mais do que tudo, estar nesse lugar me traz assim uma questão individual que me aproxima de minhas colegas, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionais, de tirar elas de uma realidade que traz um adoecimento mental. Porque a gente não valoriza mais qualquer tipo de violência, seja a violência de gênero, a violência doméstica, ou até mesmo o assédio no ambiente de trabalho, faz com que aquela pessoa vá para casa com a mente, eu digo assim, com a mente perturbada. E aquilo, no decorrer do tempo, vem gerando doenças que vai ser difícil futuramente a gente reverter. Então, poucas pessoas valorizam a saúde mental, mas é muito importante que a gente olhe para a saúde mental. Há pouco eu estava conversando com o professor Bruno, eu tenho um prazer de conhecer ele já há longo tempo, foi meu professor, e a gente falando sobre essa valorização mesmo da vida, do quanto está sendo difícil para todos, não só para as mulheres, mas também para os homens, carregar esse fardo de ter duplas jornadas de trabalho, ter que conviver num ambiente social de bastante hoje de violência, de custo de vida muito alto. Então, no ambiente de trabalho, a gente precisa, no mínimo, ter um pouco de dignidade. E dentro da nossa casa. Ambos os ambientes, nós estamos enfrentando problemas. Tem mulheres que trazem, né, seu problema de casa para dentro do ambiente de trabalho, e tem mulheres também que trazem seu problema do ambiente de trabalho para casa. Então, se existem esses problemas, a gente precisa resolver. Então, nós da Ouvidoria da Mulher não estamos aqui só para ouvir as reclamações em relação a assédio no ambiente de trabalho. Então, a mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência de gênero no seu ambiente doméstico pode procurar também a Ouvidoria da Mulher para que a gente, né, faça as orientações devidas de como ela deve se comportar, né, diante de um ato de violência. Eu vivi uma tentativa de feminicídio em fevereiro de 2019. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do meu caso. Eu fui sequestrada e levei 68 facadas no meu ex-namorado. E não sabia nem o que significava feminicídio em 2019. E aí eu acordei para uma realidade muito grande, que era viver uma violência de gênero que quase custou a minha vida. E isso, para mim, mudou a minha vida, eu transformei a minha vida. Eu só era da assistência, né? Sou intensivista desde quando formei, né? Trabalhei em 3 vínculos, saí de 2 vínculos e fiquei em um vínculo só e comecei a me dedicar nesse trabalho que é voltado para o combate à violência. Criei a ONG Ampara Mulher, desde então venho com essa ONG de 2020 para cá. A gente assiste 454 mulheres vítimas de violência doméstica. Com isso, o CREFITO viu, né, nessa questão do aumento também de violência, essa possibilidade de abrir a ouvidoria. A ouvidoria está sendo algo pioneiro, né, não só para o CREFITO 7, mas em todos os CREFITOs. Né? Não existe ainda uma ouvidoria da mulher nos demais conselhos. Então, estamos iniciando esse trabalho. Por isso que a gente está indo nos hospitais para falar da ouvidoria da mulher, para trazer o que é assédio, trazer o porquê dessa ouvidoria da mulher e que outros conselhos também tenham esse exemplo para que juntos a gente possa
combater a violência de gênero, a violência doméstica e também a violência no ambiente de trabalho. Porque, gente, o assédio moral e sexual é crime, né? Está na lei que todas as instituições devem se trazer para o seu profissional o que é o assédio, porque isso vem trazendo, como eu disse inicialmente, problemas em saúde mental que está tirando o profissional do ambiente de trabalho. E aí a gente desenvolveu uma pesquisa, porque como a gente não tinha dado nenhum sobre, né, o que as pessoas consideravam assédio, né, porque também existe muito aquela questão do que é institucional e do que é assédio. Então, o profissional confunde do que é dever institucional e muitas vezes acha que aquilo é assédio. Por isso que é importante a gente ter essa coleta, né, de informações para que a gente traga a informação assertiva, para que daí o profissional tenha realmente onde recorrer, onde buscar ajuda. E aí eu peço a vocês que entrem, né, no site do CREFITO e preencha essa pesquisa, porque eu acho super importante. Está lá no site, eu coloquei aqui para ilustrar, mas está lá. Aí vem, né, assédio moral e sexual, racismo e violência de gênero, papel da ouvidoria da mulher. Então, gente, a gente vem enfrentando números alarmantes. Eu trago aqui para vocês, né, número de ações julgadas, né, não são ações ainda que está em análise. E o aumento foi significativo. Então, a gente teve, entre 2020 e 2023, um aumento de 44,8% de denúncias e ações julgadas de assédio sexual, sendo que o assédio moral aumentou 5%. Esse aumento foi nesse período, porém, o assédio moral, ele é mais recorrente do que o assédio sexual. Ele é caracterizado 86 vezes mais do que o assédio sexual. E mesmo ele sendo maior, ele ainda teve um aumento menor nesse período. E isso assusta a gente, nós mulheres principalmente, em ver que o assédio sexual aumentou quase 50%. Falando do racismo estrutural, eu venho trazendo aqui alguns dados também, né? Porque hoje a gente sabe que o racismo já era crime, mas a gente sabe que a injúria racial hoje é crime também. E assustadoramente temos esses dados aí, né? Porque a gente tem um aumento significativo, né, da população negra inserida no ambiente de trabalho, e mesmo essa população negra tendo oportunidades que não tinha anteriormente, porque hoje a gente tem negros em vários lugares onde a gente não via anteriormente. Eu posso dizer aqui que Bruno deve estar na UNEB e ele deve ter essa percepção do aumento, mas isso não diminui o racismo. Porque se você observar ali, 86% de trabalhadores negros relatam casos de racismo, sendo que 50,3% possuem nível superior e pós-graduação, 13,5% mestrado e doutorado e 24,5% ensino superior completo. Então, não tem a ver com a escolaridade, tem a ver com a estrutura patriarcal que a gente vive, onde as pessoas ainda não são respeitadas por sua cor, por sua forma de se vestir, por sua escolha, né? Tem tantas pessoas que, eu já ouvi, gente, pessoas falarem assim, Bela, eu acho ótimo que você pinta seu cabelo de claro, mas por que você não mantém ele escovado sempre? Eu falei, porque eu gosto de mudar, eu escovo quando eu quero e deixo cacheado quando eu quero. Por que incomoda meu cabelo cacheado para as pessoas? Então, assim, por que, né, eu já ouvi, dentro da instituição onde eu trabalho, eu tenho uma colega que é negra e ela usa o cabelo black. E ela criou a própria touca dela, né, porque ela não tinha uma touca adaptada para o tamanho do black dela. E ela era motivo de risos de algumas pessoas dentro da instituição. E eu chamava a atenção o tempo todo, falava, gente, o que é isso? E uma das coisas que eu pedi, meu tio tem uma empresa de cosméticos, eu falei, ele sugira que criem umas toucas maiores.
hospitalares. E aí criaram, hoje já tem toucas maiores, e a gente precisa respeitar essa diversidade. Então, assim, gente, o racismo estrutural estão nos pequenos gestos, nas pequenas ações que nós praticamos e muitas vezes não percebemos, né? Apelidando um colega de, né, vem aqui, neguinha, né? Então, assim, são coisas pequenas que atinge mesmo a pessoa e que é racismo e que hoje, graças a Deus, é crime e a gente precisa denunciar. Porque a gente fica passando pano, né, nesses pequenos atos e vai perpetuando uma ação que era para agora, em 2020, a gente não ter tanta recorrência de abuso, de assédio e de racismo. Porque nós vamos passando pano, né, em pequenas ações que deveria ser caracterizada como ato mesmo de ser repugnado. Aqui eu não preciso nem dizer a vocês, né, que a Bahia temos 54% de pessoas autodeclaradas negras. Então, por sermos, na sua maioria, negra, a gente ainda tem muito pouca política pública voltada para essa categoria, deveria ter muito mais, porque somos a sua maioria, né? E aí vem um dado, gente, importante para poder a gente entender o porquê da ouvidoria da mulher no CREFITO 7, porque muitos me perguntaram, e a ouvidoria do homem? Aí eu digo, nós, né, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, temos na sua maioria o público feminino. Então, são 22 mil fisioterapeutas e 510 terapeutas ocupacionais inscritos no CREFITO 7. 18.140 são de mulheres e 4.371 é do sexo masculino. Então, a nossa profissão é de predominância feminina. Pronto. Isso aqui é um dado que eu coloquei para chamar a atenção, né? Porque eu comecei falando da importância, né, de a gente tentar inserir na sociedade a questão de quebrar o racismo e encarar o racismo como uma violência, né? E aí eu fui surpreendida no próprio CREFITO 7, quando eu fui pesquisar, né, quantos negros tínhamos em cadastro, né, no CREFITO. E, para minha surpresa, a gente não tinha a questão raça e cor no cadastro. E eu fiquei decepcionada. E coloco aí, falo mesmo, eu coloco para todo mundo saber. Porque é um absurdo. A gente não tem isso no CREFITO, a gente não tem esse dado no COFITO, a gente não tem esse dado no SINFITO. Então, precisamos realmente mudar a estrutura, né? Porque se a gente não mudar a estrutura, a gente não vai avançar. Então, assédio moral no ambiente de trabalho, gente, é um comportamento intencional. Eu vou frisar essa parte. Repetido e que se reitera a um período prolongado. Por que eu vou reiterar? Porque não é um ato único, individual, expressivo, em algum momento que pode desencadear como é que eu posso usar? Como é que a gente diz assim, que está a flor da pele? Então, assim, tem situações individuais e únicas que a gente pode considerar como ato momentâneo, mas a gente tem que entender que não pode ser direcionado a uma pessoa única, sempre com aquela mesma pessoa ou um grupo específico, em várias oportunidades, tá? Uma coisa é eu me desentender com uma colega de trabalho e na hora a gente explodir e depois pedirmos desculpas e aquilo não acontecer novamente. Isso não é assédio moral. Lembrando que, gente, o assédio moral pode acontecer do seu chefe para você, de você para um colega, de seu colega para você, do coordenador do seu chefe para seu chefe, do seu chefe para o coordenador dele. Isso diverge, tá? Não é só de autoridade para a pessoa que é ali subordinada. Então, se você tiver um desentendimento, né, ou você tiver uma perseguição com o seu colega, pode se caracterizar a perseguição, assédio moral. O desentendimento é algo individual, tá? Que fique claro isso. Vamos passar aqui.
Antes de falar de assédio sexual, eu vou dar alguns exemplos que a gente já recebeu na ouvidoria. O assédio moral, gente, ele, como eu disse, você tem que ser reintegrado. No caso de nós, profissionais de saúde, está muito voltado à questão de perseguição, né? Recebemos algumas denúncias de perseguição em relação a gênero, né? Tem grupos de profissionais que preferem trabalhar com homens e diminui a mulher por ser mulher. Você não vai atender nesse local não, porque você não consegue lidar com isso. Então, subestima a sua capacidade de estar trabalhando naquele local. Outra questão que é considerada assédio moral, né? Quando existe um grupo específico que é muito mais próximo do coordenador, e que ele termina favorecendo sempre a esse grupo, com escalas, com questão de trocas, com questão de férias. E aí eu trago um exemplo de férias. Normalmente toda instituição tem reunião de férias. Não é porque eu, Isabela Conde, tenho uma filha, que eu tenho direito de tirar férias todo mês de janeiro. E você, que não tem filho, porque é uma opção sua, não pode tirar férias em janeiro, porque eu, bonitinha, Isabela Conde, acho que eu tenho que tirar férias em janeiro porque eu tenho filho. Isso não existe. Tá? Tem que existir uma regularidade no movimento disso aí. E muitas vezes a gente não percebe isso porque as pessoas se apropriam de algumas coisas para ganhar benefício com outras. Mas isso tem que ser um diálogo aberto e transparente. Você também não pode coagir o profissional, né, alegando, ou vamos dizer assim, algo que é inerente dele para estar atritando com outra pessoa. Então, tem que ser uma reunião aberta, onde o coordenador explique isso de forma clara e que os profissionais entendam que todos têm o direito de exercer aquela função específica e de ter aquele privilégio também. Outra questão que a gente vê muito é a questão de atraso, gente. A gente recebeu uma denúncia de uma coordenação que chamou a atenção do profissional, porque o profissional saiu, vamos dizer assim, 19h30, e eles queriam que saísse, questionou porque queria que a profissional batesse o ponto quando a colega chegasse. E tinha que esperar sempre a colega. E aí vem aquela questão, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Se fosse a primeira vez, a gente até... né, passava pano, né? Mas várias vezes, se aquela colega sabe que ela tem 2 vínculos, ela tem que se organizar nesses vínculos. Você que está esperando não tem obrigação de ficar 1 hora a mais, né? Sempre porque essa colega optou por ter 2, 3 vínculos. Então, a coordenação tem que flexibilizar, tem que alternar, ou tentar flexibilizar a escala dessa colega, ou alternar onde essa outra pessoa possa estar, para que essa menina que sempre espera, não seja sempre ela que seja prejudicada. Conversar com a colega que tem outro vínculo, para ver a possibilidade de articular essa questão, porque uma coisa é 15, 20 minutos, outra coisa é 1 hora de atraso. Isso interfere na vida da outra pessoa. Essa pessoa saía dali, ela não ia para o outro não, mas ela ia para a academia. É um direito dela, de organizar a vida dela para ir para a academia. Não necessariamente ela tem que sair para o outro, porque a outra pessoa escolheu ter 3 vínculos. Então, são exemplos que eu trago aqui para vocês. Deixa eu ver se eu me lembro de outros que a gente pode trazer. Essa questão de mudar de setor. Né? Mudar de setor, né? Sem um aviso prévio, né? Sem uma conversa prévia. Um mês você está em uma unidade, outro mês você está em outra, e é sempre com você. Né? Com os outros colegas não é assim. Então, a pessoa começa a ter uma angústia muito grande, porque ela não consegue se organizar. Ela não consegue organizar sua escala, ela não consegue organizar sua vida, porque ela está sempre ali sem saber para onde ela vai, perdida em um lugar que era para ela estar sendo acolhida. Porque o trabalho é uma extensão da sua casa, tem que lhe trazer o bem-estar. Você não pode estar no trabalho num ambiente seguro, num ambiente de perseguição. E isso, quando traz problemas psicológicos, se caracteriza, sim, violência e assédio moral.
Então, algo que tem que ser dialogado, né, com as coordenações. E aí é necessário essa conversa. Se a pessoa entra no diálogo, conversa, e mesmo assim os atos continuam sendo repetidos, aí é preciso tomar providências. Outras questões que não envolvem assédio moral e que se confunde muito com assédio moral, gente, é a questão do ponto. O coordenador, ele tem realmente que orientar essa questão do ponto, né? É preciso registrar o ponto. São normas institucionais. Quando você assina um contrato, no contrato existem as normas da empresa e é preciso cumprir essas normas. Fardamento, né? A questão de você ter a regularidade em estar no local. Em relação a conhecer os administrativos institucionais, é importante, porém, você precisa ser treinado. O que se confunde é a coordenação cobrar algo que ela não treinou. Então, eu não posso cobrar que você entenda de um sistema tal se eu não treinei você para aquilo. E você pode cometer um erro esquecendo de alguma coisa? Pode, mas aquele erro sendo reiterado não é assédio que seu coordenador te chame. Olha, você passou pelo treinamento, mas você está errando, já não é a primeira, nem a segunda vez. Vamos ver o que está acontecendo. Você quer fazer o treinamento novamente? Tudo é uma questão de comunicação assertiva. Mas a gente precisa saber que existe o equilíbrio. Agora, o que não existe é você ser recebido com uma mudança institucional e aí você tenta de cabeça tentar entender aquilo ali que mudou no sistema, sem um treinamento específico, e aí você vai para sua casa com aquilo na cabeça, será que eu fiz certo, será que eu não fiz? Quando chega no final de semana, você recebe uma ligação da sua coordenação. Por que você errou isso e aquilo? Isso é um absurdo. Não. A forma de se comunicar totalmente agressiva. Aí sim é assédio. E isso já aconteceu, né, em outras instituições, e a gente, né, fala que isso não pode ocorrer. Você não cabe a sua coordenação, a partir do momento que você bate o ponto e ir para a sua casa, ficar te ligando, te coagindo, tem que esperar chegar no momento de um outro plantão, conversar com você sobre o que aconteceu, porque você não pode estar no seu momento de folga, estar perturbada mentalmente, porque você esqueceu algo, ou porque algo você deixou de fazer, ou porque você fez alguma coisa que não era, né, institucional. Eu vou ter que voltar aqui. Pronto, falei um pouco de alguns exemplos de assédio moral, gente. Se tiver mais, né, se tiver alguma dúvida no final, vocês podem me perguntar. Há uma dúvida que é sempre constante em assédio moral. Atestado. Atestado é uma confusão. Por quê? Porque o trabalhador, ele tem o direito de, né, dar o atestado, tá? E hoje o atestado, ele precisa ser registrado, né? Normalmente o atestado não pode de jeito nenhum ser questionado. E eu recebi uma denúncia que realmente foi um absurdo. A pessoa foi levar o atestado porque tem que se levar o atestado ou a pessoa ou o familiar da pessoa. A pessoa não tinha um familiar e ela tinha tido um entorse de tornozelo. E ela foi capengando, né, posso dizer assim, até a instituição, levar o atestado. E na hora da entrega do atestado, ela recebeu, né, da sua gestão, um ato totalmente irônico, dizendo assim, como foi, menina? É outra forma de assédio, gente. Você tem nome. Menina, coisinha, apelidando as pessoas, sabe? Não chama você pela pronúncia correta, pelo nome, isso é respeito. E muitas vezes isso diminui a pessoa, humilha a pessoa. E aí, falou dessa forma, menina, você estava fazendo o quê? Que arte você estava fazendo no seu pé? Aí agora, ó, 7 dias de atestado. Eu espero não encontrar você no shopping passeando, nem no cinema. Então, assim, é um ato de abuso. Porque não é porque você está de atestado que você tem que ficar em casa, trancada, trancafiada. Você não foi lá capengando de cadeira de roda levar o atestado? Você pode ir para o shopping, pegar sua cadeirinha de rodas e entrar dentro do cinema e assistir seu filme. O seu gestor não pode determinar o que você vai fazer ou deixa de fazer. Uma coisa é você estar na praia com um copo de cerveja na mão postando no Instagram.
Aí é caso de você tomar advertência e muitas vezes até demissão. Outra coisa é você entrar num cinema, você ir num local, estar dentro de um mercado, ir num restaurante, almoçar. Todo mundo tem o direito de se alimentar. Não quer dizer que você não esteja doente por isso. Tá? E aí, falando de assédio sexual, que é um pouco mais difícil, né? Porque o assédio sexual vem de uma questão do constrangimento. A denúncia é muito mais difícil para uma mulher, porque ela tem que sempre estar no lugar de vítima, e muitas vezes ela não quer estar nesse lugar de vítima, porque a sociedade sempre revitimiza. Então, ela vai achar na cabeça dela, será que ele não me assediou porque realmente minha calça não está muito justa? Será que ele não me assediou porque em algum momento eu fiz um ato que possa ter mostrado que eu tenho interesse? Gente, a comunicação corporal é muito boa. E não se enganem, os homens que não têm caráter, eles entendem um não com a comunicação corporal. Mas pela ausência de caráter, eles insistem em assediar. Porque é muito difícil, apesar de existir essa campanha, não é não. Eu sou totalmente essa campanha, não é não. Por quê? Tem mulher que tem vergonha de dizer até o não. Que é tão tímida que ela fica assim, sabe? Ela se sai da conversa, ela muda de local, ela não responde uma mensagem, mas ela tem vergonha de dizer, eu não quero nada com você, vá procurar o seu rumo. Tem outras que falam isso de forma natural. Mas tem outras que se sentem constrangidas em dizer o não. Então, nem sempre está na característica da vítima dizer o não, só que ela se expressa de uma forma que subentende que ela não quer, mas o agressor, o abusador, ele reconhece que ela não quer e insiste no abuso. E aí, traz o constrangimento para a vítima mais ainda. Então, é preciso entender que mesmo, né, você apresentando essa questão da negação, e se aquilo insistir, é considerado assédio. Não é porque você tem lá no São Isabel, a gente tem uma calça branca que é bem justinha, né? Não é porque você tem uma calça bem justinha que o homem tem que passar a mão, né? Não é porque você está ali com um decote na rua que os homens têm que passar a mão. Não é porque você vai... Eu já ouvi denúncia dizer assim, mas você vem toda maquiada para o plantão, você quer o quê? Não quer que a gente toque, não quer que a gente pegue? Então, ele não tem o direito de tocar e de pegar porque você vem maquiada para o plantão. Certo? Ele não tem o direito de um ambu cair no chão e o médico passar e se roçar em você porque o ambu caiu no chão. Então, existem essas denúncias que são totalmente abusivas, intoleráveis e que a gente precisa denunciar. Então, a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, que dentro do seu ambiente de trabalho, né, tiver qualquer tipo de assédio sexual, é preciso denunciar. Outra questão, existe o grupo, né, de WhatsApp profissional. Aí um colega vem, pega seu telefone do grupo, vai para o privado e começa a te assediar. Você, né, tem o direito de dar sua negativa. Caso você não queira dar sua negativa, você muda de conversa, alguma coisa. E se ele insistir, comunica a coordenação, porque hoje internamente já existem os protocolos de assédio dentro das instituições. Então, tem que se saber o limite. Mas Isabela, daqui uns dias ninguém vai paquerar. Vocês, ativistas, cheias de mimimi. Gente, existe a paquera também nos ambientes de trabalho, mas isso é recíproco. A comunicação é assertiva. Se um dia, né, eu estiver solteira, Bruno Prato estiver solteiro, e a gente estiver trabalhando juntos, e ele de alguma forma expressar alguma coisa, eu vou transparecer no meu gesto que quero. Eu vou retribuir. E a pessoa diretamente vai saber. E isso não é assédio, e isso não é mimimi. Isso é real, isso acontece em qualquer relação. Uma coisa é você não querer e a pessoa insistir naquele ato. Isso não quer dizer que você não vai se relacionar, tá? Que fique claro isso. Eu já falei sobre essa questão do racismo estrutural, que é um conjunto de práticas e hábitos situados e falas presentes no dia a dia, que muitas vezes a gente não percebe, mas que realmente vem trazendo danos aí. O racismo brasileiro estrutural
é porque toda a nossa sociedade foi criada nessa questão patriarcal, né, na questão onde as bases da gente já eram bases racistas, mas não é por isso que a gente tem que aceitar isso, a gente tem que mudar, e essa mudança vem de nossas ações, sabe? E aí eu trago aqui algumas leis, só para vocês terem conhecimento mesmo, né? Eu não vou ler as leis, mas só para vocês entenderem que tudo que eu estou falando aqui é baseado na lei. Estou falando de crimes que está baseado na lei. Ao crime de assédio moral, de assédio sexual, do racismo, da injúria racial. Está na Constituição Federal de 1988. E aí vem, né, que a gente, como ouvidoria, traz um canal de escuta qualificada, informação e construção de estratégias para prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e racismo no ambiente de trabalho, dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais da Bahia, sendo mulheres. O público são mulheres, fisioterapeutas e terapeuta ocupacional, inscritos no CREFIT 7. Os tipos de manifestações. Pode ser através de denúncia, gente, presencial. Lá no site da Ouvidoria da Mulher tem um canal de você denunciar, a gente responde. Pode ser através de ligação, pode ser marcando uma oitiva presencial, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida de que não é assédio. Como comprovar, Isabela? E aí, vamos lá, e aí a gente senta, cria estratégias para poder ajudar essa vítima. E lá, né, no site da ouvidoria, pode também vocês se manifestarem através de elogios, né, que vocês podem estar elogiando, caso vocês se sentirem bem em relação a essa nova proposta do CREFITO, e sugestões também, a gente está recebendo sugestões em relação à ouvidoria para melhora, né, desse canal. Os canais estão aí, que é o e-mail, por enquanto, e o Instagram da gente também é aberto, e a questão do telefone é o telefone do próprio CREFITO. Mais breve a gente vai ter um WhatsApp da ouvidoria, que foi uma das coisas que eu solicitei, porque hoje em dia a gente tem uma comunicação muito maior através de WhatsApp. E aí eu dei como sugestão ao corpo jurídico que liberasse um canal, não só o e-mail, porque, gente, o e-mail fica registrado ali o nome da pessoa que enviou. E muitas vezes, no assédio, as pessoas não querem se identificar, com medo de retaliação, com medo de revitimização, e essas denúncias podem ser sigilosas, né? E muitas vezes essas denúncias podem ser resolvidas com o próprio diálogo entre nós, que já entendemos um pouco de violência, com a vítima. E se a gente não conseguir no primeiro passo, a gente pode ir aos demais passos. Mas é importante que a gente seja uma outiva qualificada, para que vocês confiem no profissional que está ali, né? Que seja, eu sou ouvidora, tem Sofia, que é responsável pela, que é uma representante da terapia ocupacional, e a gente preferiu colocar uma fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional, porque aproxima as duas categorias, né? É justo que tenha as duas, mas ambas atendem os dois grupos, tá? E o que eu estava falando em relação a isso? E isso pode ser totalmente sigiloso, tá? Então, pode conversar de forma sigilosa. Se não quiser apresentar denúncia, a gente não apresenta. E muitas vezes, se for uma denúncia também que for sigilosa, a pessoa também não tem como acompanhar o processo. Então, é mais uma orientação, é mais um encaminhamento, é mais um processo de investigação. Outra coisa que eu sugeri ao CREFITO 7, inclusive ontem numa reunião, quando as denúncias forem sigilosas, a gente vai formar um corpo de profissionais que vai até a instituição aplicar um questionário para a gente entender, porque às vezes você se sentiu incomodada e tem 2, 3 colegas que se sentem, mas têm vergonha de dizer. Em uma escuta, né, qualificada, num ambiente onde a gente recebe 3 a 4 denúncias, né, eu acho que a gente consegue combater.
E muitas vezes até a própria presença, né, de nós, como ouvidoras, que está ali combatendo um assédio, pode também inibir as ações abusivas de algumas coordenações, tá? E aí eu finalizo com essa frase de Conceição Evaristo, que se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. E como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Então, eu sempre digo, gente, acima do medo, a coragem de vencer, de a gente quebrar esses tabus, de a gente vencer todo esse ambiente violento que a gente vive hoje, e cabe nós, né, fazer a nossa parte, cada um de nós. Obrigada a todos. Então, super importante, né, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, fale. Acho que é um tema bem relevante, né? Essas situações que às vezes ocorrem no dia a dia, e como foi falado por Isabela, né? Aqueles canais ali, quem tiver qualquer situação, qualquer consideração que queira fazer, é importante estar falando, né? No mundo de hoje em dia, né, com fotos, né, com gravações, com filmagens, né, você consegue identificar, sempre lembrando essa coisa, né, do ônus da prova também, né, ou seja, a pessoa que está se sentindo assediada, seja o subordinado, o chefe, um colega em relação ao outro, é importante que leve leve as provas, né, digamos assim, para poder também, né, isso poder ser avaliado, para que haja sempre, né, qualquer coisa tem que ter o amplo direito de defesa, né, de ambas as partes, e a pessoa quando faz uma acusação, né, exceto situações assim que é muito notória, é preciso que seja enviado as provas, né? E eu acho uma coisa importante, né? Uma vez eu vendo um vídeo daquela Lucelena, né? Ela fala sobre o respeito, né? Então acho que essa coisa, a gente tem muitos preconceitos dentro da gente, né? Todos nós. E todo mundo tem, né? Porque a maior parte da gente é inconsciente. Às vezes quando a gente vê uma pessoa diferente, eu já fiz esse exercício comigo. Mesmo se a gente que é fisioterapeuta, quando vê uma pessoa assim que anda diferente, a gente já tende a olhar assim, então a gente não está falando nada, mas a gente está olhando de um jeito que a pessoa se sente, digamos, talvez possivelmente constrangida, né? Então a gente tem que fazer esse exercício dentro da gente também, em situações diferentes que fogem ao nosso padrão, porque se a gente não fizer, a tendência é quando vê uma coisa diferente, a gente pode não falar nada. Diz que a nossa linguagem não verbal às vezes é maior do que a verbal, né? Você pode não falar nada, mas só a pessoa já, a depender de como você se expressa ali, ela já percebe que você talvez não tenha gostado ou coisas do tipo. Então, é uma coisa também que a gente tem que se exercitar, essas questões do preconceito, né? Eu mesmo faço às vezes isso quando estou dando aula, porque a gente como professor fica muito visado, né? Às vezes chega um aluno que está num padrão que não é o padrão desde que eu, por exemplo, quando eu iniciei minha vida, então não é uma coisa de maldade, é porque você vem de uma cultura ali que é dentro da gente, então você tem que desconstruir aquilo dentro de você para poder não olhar de uma forma diferente para uma pessoa, porque ela é diferente talvez de um padrão que a gente tem, né? Então essa coisa do respeito é bastante importante, né, para tudo, né? Então acho que a gente trabalhar isso no nosso dia a dia. Alguém tem alguma consideração? Vou passar para você. Muitíssimo obrigada, Isabela. Foi extremamente importante ouvir a sua palestra, mas eu tenho duas perguntas. A primeira se trata com relação a como ter provas de assédio sexual e moral, porque muitas vezes as violências vão sempre se ramificando, né, e se meio que especificando. Então, as pessoas sabem que se mandarem qualquer mensagem pelo WhatsApp vão ser descobertas. Então, como é que vocês conseguem coletar nessas informações com as vítimas e, de fato, dar prosseguimento no processo que muitas vezes não vão ter provas concretas, apenas aquilo que a vítima falou? E como trabalhar também para não revitimizar essa pessoa que sofreu esses duplos assédios? No caso de assédio moral, a gente consegue hoje identificar e é aceito os prints, porque tem alguns crimes que não são aceitos, né? Prints, gravações, mas nos assédios sim. Então, como o professor Bruno falou, né, ele já trouxe isso aí que é importante. Hoje em dia, nos hospitais, né, tem câmeras.
E aí vocês, já aconteceu, né? A gente pediu, vá à sua coordenação, comunique e peça as câmeras. Quando pediu, estava lá o ato. Entende? Então, ali a gente anexa e a gente dá continuidade, né, caso não seja resolvido de forma interna. Às vezes, né, já aconteceu de internamente já se resolver. A coordenação chamou, estava ali a prova, né, a pessoa tentou justificar, mas a prova estava ali, de que realmente ele tinha se excedido em relação ao toque. E as mensagens, né, os prints, e se você puder, isso não acontece uma vez. Então, a gente tem na orientação, na próxima a gente grava, né? Como eu disse a vocês, o assédio ele é reintegrado. E a pessoa vai fazer de novo. E aí você já está ali ciente do que você pode fazer. Tá? E onde você pode procurar. Para poder, quando você for para a denúncia, você já está toda, né, articulada. Justamente para evitar que você não seja revitimizada com a injustiça, né, que a gente chama, que tem muita coisa aí acontecendo, e muitas vezes as pessoas não denunciam com medo de não dar em nada e ficar por isso mesmo, e é isso que a gente não quer. Tem mais? Alguma consideração? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a Isabela pela participação, né, a todos os presentes. Fica gravado aí, né, depois, quem quiser depois pode estar assistindo. Então a gente pode ir. Desce, né? O pessoal desce e a gente tira uma fotinho. Valeu, mais uma vez, obrigado.